Olá, sou o professor André Arruda, então vamos para as resoluções das questões aí da Escola de Especialista de Aeronáutica. Vamos à questão aí. Sejam os números complexos Z1, 1 menos I, Z2, 13 mais 5I, Z3, Z1 mais Z2. O módulo de Z3 é igual a... E aí coloca as alternativas aí no quadro. Muito bem, vamos resolver essa questão aqui no quadro. Tá? Então vamos lembrar que o número complexo, ele tem esse formato, a gente representa pela letra Z, né? Ele tem esse formato aqui de A mais BI. Esse é o formato aí do número complexo. Tá? A gente fala que essa aqui, ó, é a parte real e essa aqui é a parte imaginária de um número complexo. Muito bem. Aí ele dá as duas informações, né? Fala que Z1 é igual a 1 menos I. Fala que Z2 é igual a 3 mais 5I. E fala ainda que Z3 é igual a soma, né, de Z1 mais Z2. E pergunta qual é o módulo, né, de Z3. Então, vamos lembrar que módulo a gente representa pelas essas barrinhas laterais aqui. Então esse é o formato, a notação, né, de um módulo. Muito bem. Já que nós temos aqui uma relação entre que envolve o Z3 dizendo que é a soma de Z1 mais Z2, vamos encontrar então quem é Z3. Então Z3, vamos somar. Então fica o Z1, que é 1 menos I, mais o Z2, que é 1 menos I aqui, perdão. 1 menos I mais 3 mais 5I. Então, para somar números complexos, vamos lembrar também que agora a gente soma a parte real com a parte real, e a gente soma a parte imaginária com a parte imaginária. Portanto, então ficamos com Z3 igual 1 mais 3, isso vai dar 4. E agora cuidado do jogo de sinais aqui, menos I com mais 5I, isso vai dar mais 4I. Então aqui está o Z3. Z3 é 4 mais 4I. E a questão pergunta o módulo de Z3. Vamos lembrar também que o módulo de um número complexo, ele é representado dessa forma. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E quem é A e B mesmo são os coeficientes aqui, ó, do formato do número complexo. Então quem é A é a parte real, quem é B é o coeficiente da parte imaginária. Então se nós olhar com atenção, o A é o 4 do Z3 e aqui o B também é o 4. Então agora basta você substituir então na fórmula aqui para achar o módulo. Então ficamos assim com raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E agora desenvolver essa questãozinha aí. Então vamos lá. O módulo de Z3 vai ficar igual a raiz quadrada de 16 mais 16. Então módulo de Z3 é igual a raiz quadrada de 32. Aqui vamos lembrar que a gente tem que usar a decomposição fatorar, né? 32, olhando as alternativas, eu posso deixar isso, olhando as alternativas, você tem raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. Então você pode dizer também que o 32 é o mesmo que 2 vezes 16. Usando uma propriedade da radiação, a gente pode separar e manter o mesmo índice. Então ficaria então com Z3 igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 16. Esse é o valor que temos, né? 4. A raiz quadrada de 16 vale 4. Então vamos deixar o número inteiro primeiro aqui, ó. 4 vezes a raiz quadrada de 2. Então está aqui então o módulo de Z3, que dentro das alternativas está lá na resposta na letra B de bola. Ah, então está lá na alternativa da letra B. Muito bem. Vamos na tela aqui marcar e vamos para a próxima questão. Resposta letra B. Vamos adiante. Próxima questão. As retas de equações y mais x menos 4 igual a 0 e 2y igual a 2x menos 6 são entre si, e coloca as alternativas ali paralelas, coincidentes, concorrentes perpendiculares, concorrentes e não perpendiculares. Muito bem. Vamos também aqui no quadro resolver essa questão. Vamos colocar de novo a informação aí que ele colocou
das retas da equação. Eu vou chamar a reta R a primeira equação, que diz que y mais x menos 4 igual a 0. Eu vou chamar de reta S a outra equação. Poderia chamar de qualquer letra, né? 2y igual a 2x menos 6. Muito bem, né? Nesse caso, vamos deixar o y em evidência, vamos deixar a equação neste formato aqui, ó, y igual a x mais b. Porque já que ele está relacionando como fica a relação dessas retas, né, porque são equações do primeiro grau, nós vamos deixar nesse formato para ficar mais em evidência este coeficiente aqui, que é chamado coeficiente angular. Vamos lembrar que isso aqui também é o coeficiente linear da reta. Coeficiente linear. Com isso, vamos isolar o y das duas retas. Então vamos fazer por partes aqui, ó. Vou chamar de novo a reta R aqui, no formato y igual a y mais x menos 4 igual a 0. Então vamos deixar a reta R com y em evidência. Então vai ficar y igual a menos x mais 4. O que eu fiz? Eu só joguei esses termos para o outro lado aqui. Tá? Então ficamos assim. Aqui está a reta R, né, com a equação assim, neste formato. Com isso, perceba que o coeficiente angular aqui, ó, é menos 1. Tá? Então, o A ali, vamos dizer assim, que é igual a menos 1. Então, a gente chama esse valor, né, de o coeficiente angular M de R, coeficiente angular da reta R igual a menos 1. Vamos guardar essa informação aqui. Muito bem. Vamos fazer o mesmo para a reta S agora na sequência. Vamos fazer aqui do ladinho. Então, a reta S fica igual a 2y igual a 2x menos 6, perfeito? Vamos, da mesma forma que a gente fez aqui, vamos isolar o y. Então, vamos passar esse 2 aqui, ó, que é o coeficiente, para cá dividindo. Com isso, ficamos com a reta S no seguinte formato, y igual a 2x menos 6, tudo isso dividido por 2. Portanto, y, eu posso simplificar aqui ou separar, fica a gosto, né? Simplifica aqui, simplifica aqui. Então, fica com x menos 3. Aqui está a reta S, com este formato agora. Muito bem. Fica fácil, assim, evidenciar agora o coeficiente angular, que nesse caso vale 1. Então vamos chamar esse coeficiente angular da mesma notação agora, só que é o M de S. Coeficiente angular vale 1. Agora, em comparação aos dois, né, olhando em comparação aos dois coeficientes, o coeficiente angular da reta R, que vale menos 1, e o coeficiente angular da reta S, que vale 1, perceba, né, que eles têm uma relação. Então, existem várias situações entre as duas retas, né? Quando os coeficientes são iguais, né, a gente fala que as retas são paralelas. Quando os coeficientes aqui, ó, são inversos e opostos, né, nós temos a relação, então, essa relação aqui, ó, menos 1 sobre M de R. Então, aí nós temos a situação de retas perpendiculares e paralelas, tá? Ou concorrentes, né, e perpendiculares se cruzam num ponto, né, em comum. Então tá aqui, ó. Então é justamente essa situação aí, ó, tá? Vamos até complementar aqui, ó. Quando as retas são perpendiculares e concorrentes, se você quiser complementar, coloca assim, ó. São inversos e opostos, que é justamente a relação que acontece aqui, inversos e opostos. Então, fica a resposta na letra C, concorrentes e perpendiculares. Vamos lembrar que concorrentes, eu posso ter duas retas concorrentes que não são perpendiculares, tá? Mas aí fica a resposta, sem dúvida, na alternativa da letra C. Uma questão de geometria analítica, muito bacana essa questão. Vamos para a próxima questão, olha lá. Sabendo que o dodecaedro
regular, possui 20 vértices. O número de arestas desse poliedro é, muito bem, é uma questão que envolve a relação de Euler. Vamos lembrar da relação de Euler. A relação de Euler fala que o número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas mais 2. Tá? Então, essa relação aí. Muito bem. Então, lembra que a questão são 3 variáveis, normalmente a questão te dá 2 e pergunta a terceira. Tá? No caso do dodecaedro regular, é um poliedro aí que tem dodecaedro, né? Tem 12 faces, né? 12 faces. E ele já deu para nós aqui o número de vértices. Então, esse dodecaedro, vamos resumir aqui, ó, dodecaedro, ele tem faces 12, vértices 20. E a questão pergunta justamente o quê? A outra variável, que é o número de arestas. Então basta substituir na fórmula agora esses valores aqui, né? Agora fica fácil achar. Tá? Então vamos lá. Então o número de vértices, ele deu para nós, que vale 20. O número de faces a gente deduziu pela nomenclatura do poliedro, que vale 12. E isso é igual ao número de arestas mais 2. Tá? Aí fica fácil encontrar a resposta. 32 igual ao número de arestas mais 2. Vamos passar esses dois para cá subtraindo. Ficamos na conclusão que o número de arestas é igual a 30. Tá? E estamos aí com a resposta contemplada na alternativa da letra C. Tranquilo, tranquilo. Lembra da relaçãozinha de Euler, que é a relação de Euler, que é muito cobrada em prova. Tá? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Aí. As medidas em centímetros dos lados de um pentágono estão em progressão aritmética PA. Se o perímetro desse polígono é 125 centímetros, o terceiro elemento da PA é. Muito bem. Ele deu uma progressão, né? Uma progressão aritmética. E disse que essa progressão são os lados de um pentágono. Lembra que um pentágono tem 5 lados. Então, se a gente fosse colocar aqui os valores numa sequência que representam os lados, as medidas dos lados, né, ficaríamos com 5 valores. Mas veja que ele não deu nenhum dos valores e quer saber o terceiro valor, que é o A3. Então, aqui uma anotação muito comum que a gente usa na PA, né? A gente chama isso aqui de A1, primeiro termo, A2, A3, A4 e A5. E ele deu para nós como informação o perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Portanto, se ele nos deu o perímetro, usando esse raciocínio na PA, seria o mesmo que a soma dos termos da PA. A forma da soma dos termos da PA é essa aqui, ó. A soma dos termos da PA é igual ao primeiro termo mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Esta é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Como essa sequência aqui tem 5 termos, então a gente pode deduzir, ou na verdade inferir, que a soma dos 5 termos, que é a mesma coisa que o perímetro, é igual ao primeiro termo mais o último vezes a quantidade, que nesse caso é 5, e tudo isso dividido por 2. Tá? A soma dos 5 termos, né, neste contexto, é justamente o perímetro deste pentágono, que ele deu para nós, que é o valor 125. Então, ficamos com a situação que 125 é igual ao primeiro termo mais o último, vezes 5 dividido por 2. Isolando aqui, passando esse 2 para cá, multiplicando, e o 5 depois dividindo, ficamos com 125 vezes 2. Tudo isso dividido por 5, igual ao primeiro mais o quinto termo. Muito bem. Rezando essa continha, nós encontramos a resposta 50. 50, então, é igual ao primeiro mais o quinto. Aonde nós queremos chegar? Agora, observe muito bem essa informação aqui, e agora vamos encaixar ela lá na PA. Tá? Eu digo, então, que o primeiro mais o quinto termo dá 50. Então, se eu fosse recolocar esses valores na PA, vamos fazer isso aqui ao lado,
nós ficaríamos assim, ó, com a progressão nesse formato agora. Tá os 5 termos aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Eu não sei quanto vale nem o primeiro, nem o segundo, nem nenhum dos termos. E a questão pergunta quem é o terceiro termo. Olha que interessante essa questão. Parece que falta informação. Mas para encontrar a resposta eu não preciso saber quem são todos os termos. Agora, o que a gente deduziu é que o primeiro termo mais o quinto termo, isso deu 50 como valor. Né? A soma desses dois aí, o primeiro e o quinto. Tá? E aí nós entramos num tópico das progressões, que é a soma dos termos equidistantes. Né? Numa PA, a soma desses dois termos é igual à soma desses dois termos que estão numa mesma distância. E nesse caso, como nós temos uma progressão de 5 termos, esse aqui é chamado de termo médio, o do meio, termo médio. E nesse caso é a média aritmética. E se nós olhar o segundo e o quarto termo, lembrando que isso aqui é uma PA, e em toda a progressão, aquele elemento que tem os seus vizinhos, o da frente e de trás, ele passa a ser a média aritmética dos vizinhos. Né? Ou, nesse caso, somar e dividir por 2. Então, se A1 mais A5 é a mesma coisa que A2 mais A4, que também vale 50, e esse termo do meio é a média aritmética dos vizinhos, nós não sabemos quem é A2 mais A4, mas a soma dividido por 2 é a média. Portanto, A3 seria o mesmo que A2 mais A4 dividido por 2. E isso aqui a gente sabe que vale 50 pela definição da soma dos termos equidistantes. Portanto, quem vale A3? A3 vale 50 sobre 2. Com isso, chegamos à conclusão que o terceiro termo vale 25, que é a resposta correta do exercício. Está contemplada lá na alternativa da letra A. Excelente questão envolvendo aí progressões aritméticas. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Aí. Uma questão de geometria, né? Olha lá. Os pontos A, B, C e D estão alinhados entre si. Como os pontos A, E e F também estão. Considerando G o ponto de interseção de FC e ED. Vamos lembrar que FC é a distância de F que vai até C. Vamos só complementar aqui. Ó. E ED é a distância, segmento de reta, né, que vai de E até D. Então, quanto vale a tangente de alfa aqui? Ó? Tangente de alfa, aqui está o valor do alfa, o ângulo aqui, ó, no vértice de cima aí do triângulo. Tá? Muito bem, excelente questão. Vamos pensar juntos. Por definição, a função tangente, vamos pensar aqui, ó, a função tangente de alfa é o quociente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Opa, ficou feio aqui, vamos apagar. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, quando a gente olha no triângulo, a gente não tem o cateto oposto, que olhando agora esse triângulo aqui, ó, ACF, de vértices ACF, veja que o cateto oposto ao ângulo alfa seria A mais X. Não tem esse valor porque falta X. E o cateto adjacente seria a soma de Y até aqui, ó, mais 2, porque esse pedacinho vale 2, né, e tudo vale Y. Muito bem. Então vamos encontrar primeiramente esses valores, depois a gente joga na fórmula e fica fácil a resolução. Voltando aqui então, vamos pensar um pouquinho. Né? Agora, para achar esse valor de x aqui, ó, né, vamos olhar primeiro esse triângulo que eu vou pintar ele internamente aqui. Ó. Olha esse triângulozinho aqui. Ó. Eu vou puxar ele aqui para o cantinho. Quando eu faço isso, é uma excelente questão, que a gente mata por semelhança de triângulos. Nós temos aqui, ele desenhadinho aqui, ó, né? Temos os valores 2 e 3, perfeito? Ah, não dá para apagar a pontinha, vamos ter que fazer o desenho completo aqui. Beleza. Agora, quando eu olho esse triângulo maior aqui, que eu vou pintar de uma outra cor, para ficar fácil você enxergar, olha com atenção, agora eu vou considerar todo esse triângulo, que abarca também o triângulo pequeno, e eu vou desenhar ele aqui ao lado.
para ver se eu sou claro no que eu quero que você enxergue agora. Veja que ele é maior, né? Que ele tem os lados aqui, ó, de x que vai mais 3, então eu não sei quanto é esse valor, x mais 3, e esse lado aqui vale 4, ok? Como eles são semelhantes, por quê? Porque eles têm dois ângulos em comum. Esse ângulo é comum aos dois, e esse ângulo de 90 graus também é comum aos dois triângulos. Então, quando a gente tem dois ângulos em comum, eles são semelhantes. Agora, eu consigo uma relação, então, é como se esse maior fosse um zoom do menor. O que aconteceu com este lado, que era 2 e virou 4? Aconteceu um fator multiplicativo que foi por 2. Como eles são semelhantes, é como se eu desse um zoom e esse 3 aqui vai virar também 6, no caso. Aqui vai ser tudo 6, então eu vou inclusive apagar essa expressão. Aqui vai ser 6. Se isso for 6, né, então, portanto, né, o valor, né, de x ali, ó, todo ele vai ter que ser 6. Então, todo esse lado vale 6. Olhando agora com atenção aqui, ó, seria a base desse triângulo. Portanto, para que tudo isso valha 6, o valor de x aqui, ó, vale 3. Perfeito? Isso a gente fez por semelhança. Então, como é que a gente ficou agora com o triângulo maior aqui, A, de vértices A, C e F? Eu vou reescrever ele limpo aqui, ó, sem as outras informações para a gente enxergar o ângulo alfa limpo lá em cima, ó. Então, o ângulo alfa está aqui em cima. Ó, o vértice desse triângulo que eu estou considerando é vértices A, C e F. Então, a base do triângulo aqui com o lado oposto ao ângulo alfa, né? Esse valor aqui, ó, ficou fácil agora perceber que ele vale 5, que é o valor de 2 mais 3 aqui, ó. Esse pedacinho só aqui, ó, 2 mais 3. Então, para achar a tangente, eu preciso agora encontrar este lado aqui, ó, que seria o cateto adjacente ao ângulo alfa. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora a gente vai olhar esse triângulo aqui. Então, eu vou limpar aqui, para não poluir tanto o nosso desenho. Eu vou limpar agora esse triângulo aqui. Muito bem. Então, você está acompanhando aí. Agora, o que eu vou considerar? Eu vou considerar esse triângulo pequeno aqui, ó. Perfeito? Que eu vou fazer aqui ao lado esquerdo, para a gente não poluir o nosso desenho. Então, esse triângulo ele tem as seguintes medidas. Eu só vou pincelar ele aqui para o lado, ó. Então, ele tem essas medidas aqui, ó. A gente está matando tudo por semelhança. Esse lado vale 2 e esse lado vale 4. Agora eu vou olhar todo esse triângulo maior aqui, ó, de lados A até C, de C até F, aqui, e a hipotenusa aqui, ó, de F até A. E eu vou colocar ele aqui ao lado, ó. Perfeito? Então nós temos essas medidas. Interessante que a gente já encontrou, né, esse lado aqui que vale 5, ó. E eu preciso achar este lado aqui que ele chamou de Y. Então veja, o que aconteceu de 2 que virou 5 vai ser o mesmo fator multiplicativo de 4 que vai encontrar o Y. Tá? Então é um valor que eu multipliquei e deu 5. Tá? Então seria 2, por exemplo, se eu achasse esse valor fosse x, igual a 5, então esse valor é 2,5. Né? Então esse valor que eu multipliquei por 2 deu 5, deu 2,5. É o mesmo valor que você vai usar para achar o y, 2,5. Então 4 vezes 2,5, isso aqui vai dar 10. Portanto, esse triângulo maior agora ficou de medidas 10 aqui, ó. Então esse valor vale 10. Ora, agora sim, como a tangente é o quociente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente acabou de encontrar as duas medidas. Então só aplicamos a função tangente. Tangente do ângulo alfa é cateto oposto, 5 sobre o cateto adjacente, que vale 10. Isso dá meio, que é igual a 0,5. Olha só, temos a alternativa lá na letra B como resposta. Está aqui, ok? Então, eu fiz passo a passo para mostrar a semelhança dos triângulos, né, sem ter que fazer conta, só encontrando aí o fator multiplicativo. Vamos para a próxima questão. Uma questão também de progressões, só que agora uma questão de progressão geométrica. Vamos lá. Seja a PG
A1, A2, A3, A4 de razão Q igual a 2. Então, vamos anotar a razão aqui, ó. Razão Q igual a 2. E ele dá, se o A1 mais o A5 vale 272, quem é o valor de A1? Muito bem, vamos fazer essa questão aqui no quadro por conta do espaço, né? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que eu joguei para cá. Ele deu, então, uma progressão, uma PG, e disse que a PG só tem esses termos aqui genéricos, A1, A2, A3, é só uma anotação, né? Muito bem. Deu como informações para nós que a razão dessa progressão, que a gente representa pela letra Q, vale 2, e a soma do A1 mais o A5, isto resulta em 272. Perfeito? E aí a questão pergunta quem é o primeiro termo, o A1. Tá? Muito bem. Vamos lembrar a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Essa aqui, ó, a fórmula do termo geral. AN igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Esta é a fórmula do termo geral de uma PG. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa informação que ele nos deu aqui, ó, que o A1 mais o A5 vale 272, e vamos destrinchar essa questão aí, tá? Essa equaçãozinha aí. Muito bem, olha só, o A1 mais o A5 é igual a 272. Agora, eu posso reescrever qualquer termo de uma progressão numa combinação linear em relação ao primeiro. Então, esse A5 aqui, ó, se eu fosse jogar na forma do termo geral, eu posso dizer que ele é quem? O A1 eu vou repetir aqui do lado. A1 mais o A5 é a mesma coisa que o A1 vezes a razão elevado a 5 menos 1. Eu só substituo na forma do termo geral aqui, ó. Isso é igual a 272. Portanto, a gente já fica com uma função só em função de uma variável, tendo em vista que a gente sabe quanto vale a razão. A razão vale 2. Ok. Então, eu posso agora só trabalhar essas informações aqui, ó. Tá? Então, eu fico com A1 mais A1, duas vezes, né? A1 mais A1 vezes a razão, que eu já vou substituir a razão, que vale 2, elevado a 4. Igual a 272. Só substituir a razão pelo valor que ele deu e fiz a continha aqui do expoente 5 menos 1 dá 4. Ok? Portanto, ficamos então com A1 mais A1 vezes 16 igual a 272. Agora, eu não posso passar esse 16 para cá. Ele está somando com a soma. Mas eu posso colocar em evidência o primeiro termo. Quando eu faço isso, eu aplico a propriedade inversa da distributiva. Isso é o mesmo que a 1 mais 16, igual a 272. Né? Tanto isso é verdade, que se a gente voltar a aplicar a distributiva aqui, a gente volta na situação anterior. Portanto, agora sim, ficamos com A1 vezes 17, igual a 272. Agora sim, basta passar esse 17 que está multiplicando para o outro lado dividindo. E aí definimos quem é o primeiro termo. A1 igual o quociente de 272 sobre 17. E a questão colocou as informações ali, ó, em função de 8, 6, 18 e 16. Tá? Então agora realizando essa continha aí, nós encontramos justamente a alternativa que está contemplada na letra D lá, ó, 16. Então o primeiro termo vale 16. Excelente questão aí que envolve a forma do termo geral de uma progressão. Letra D, marcando a paleta. Vamos para a próxima questão. A superfície lateral de um cone, ao ser planificada, gera um setor circular cujo raio mede 10 centímetros e cujo comprimento do arco mede 10 pi centímetros. O raio da base do cone em centímetros mede... Muito bem, vamos ter que vir para o quadro também, por conta do espaço. Vamos lembrar que o cone tem esse formato aqui, ó. Então, o cone lembra um chapeuzinho de palhaço, né? Aqui está o cone. Vamos lembrar das principais medidas do cone. Nós temos a distância que vai do centro até aqui, que a gente chama de raio. Raio da base, vamos chamar de R. Tá, vamos chamar de R minúsculo? Pode ser R minúsculo, R maiúsculo, tanto faz.
Essa distância que vai do vértice até o centro da base aqui do cone é o que a gente chama de altura do cone. Vamos chamar de H. E essa distância aqui, que eu vou reforçar em vermelho agora aqui, ó, é a geratriz do cone. Tá? Quando a questão colocou que a superfície lateral de um cone ela é planificada, é como se eu cortasse e planificasse. Isso vai ficar com este formato aqui, ó. Tá? Fica com esse formato, o cone com a superfície lateral planificada. Esse formato, tá? E aí, perceba que esse aqui seria a geratriz, e essa distância aqui seria justamente o comprimento da circunferência, da base do cone, né? E vamos lembrar a forma do comprimento da circunferência, é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. Agora, isso aqui é geratriz. Geratriz, comprimento da circunferência, comprimento da circunferência. É isso que acontece quando você planifica. Tá? Muito bem. E eu não vou colocar a base, que seria uma circunferência, obviamente, mas ele quer só a superfície lateral planificada. E ele deu mais uma informação para nós, né? Gera um setor circular, perfeito, um setor circular, cujo raio vale 10. Agora não confunda este raio com o raio do setor. Agora o que é raio do setor era a geratriz lá. Então essa distância aqui, ó, vale 10. 10 centímetros. Raio do setor. 10 centímetros. Mas qual é a pergunta do exercício? O raio da base do cone, ele quer este raio aqui, que tem a ver com o comprimento, comprimento do setor, que era o mesmo raio da base do cone. É este raio que me interessa. E a questão coloca aqui, com a planificação, o comprimento do arco mede 10π. Este comprimento do arco aqui, ó, que eu vou reforçar agora, esse comprimento do arco tem como distância 10π. Ora, para aí. Se esse comprimento do arco era o comprimento da circunferência quando era a base, então eu posso dizer que isso é igual. Então 2π vezes o raio é justamente o comprimento do arco aqui, 10π. Aí matou a questão, tá? Porque se eu tenho π dos ambos lados, eu posso isolar. E aí eu tenho 2 vezes o raio igual a 10. Portanto, o raio igual a 5. Este raio é o raio da base, que é o objetivo da questão. A resposta, letra A de América. Marca na paleta, questão letra A. Muito bem, com isso terminamos mais uma série de questões aí para fortalecer a sua preparação aí, foco à aprovação. Até a próxima, fé na missão.